Esse é o nosso primeiro passo. No segundo passo, a gente vai fazer o quê? Ligar todos os átomos ao átomo central. Então, o que eu fiz aqui, ó? Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre ligações covalentes? Então, galerinha, nessa conversinha nós vamos entender o que é uma ligação covalente, saber como a gente consegue representar essas moléculas, entender também o que é uma carga formal. Belezinha? Além desse vídeo, a gente preparou um vídeo também falando de força e comprimento de ligação e um de ligações iônicas, que rapidinho a gente vai soltar aí no site. Então fica ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar ligado quando esses vídeos serem lançados aqui, né, na nossa página. E se já foi lançado, coloca aqui o link, aqui é só clicar para você também dar uma revisitada nessas matérias. Tranquilinho? Porque a gente está preparando vídeos também não só de química, como de várias outras matérias para vocês, como cálculo, física e tudo mais. Mas o papo de hoje é sobre ligações covalentes, tá bom? Então, vamos começar respondendo a primeira pergunta, que é uma ligação covalente. O que é uma ligação covalente? O que caracteriza uma ligação covalente? Ela vai ser uma ligação onde a gente tem um compartilhamento de elétrons. Diferente da ligação iônica, novamente, tem um vídeo sobre isso, só clicar aqui no cantinho que vai aparecer. Diferente da ligação iônica, né, voltando, que tem um átomo perde elétron e o outro ganha elétron, na ligação covalente a gente tem um compartilhamento de elétrons. Então eles vão estar ali dividindo o elétron o tempo todo. E é uma ligação que normalmente é feita entre dois ametais, belezinha? Então, ametal com ametal compartilhando elétron, a gente está falando aqui de ligação covalente. Mas aí eu te pergunto, por que o átomo ele vai querer aí compartilhar esses elétrons? A gente tem que lembrar da regra do octeto, tá bom? Que, de um modo geral, os átomos tendem a se estabilizar quando estão com 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente vai estar compartilhando elétrons com o outro átomo para ter aí 8 elétrons na camada de valência cada um. Belezinha? Isso é de um modo geral. Mas, como eu falei, vamos ver então como a gente representa essas ligações covalentes? Então, galerinha, a forma mais usada para representar é a estrutura de Lewis, tá bom? E como ela funciona? Aqui eu trouxe 2 átomos de oxigênio e eu vou fazer a molécula de O2 para vocês. Aqui eu já representei os 2 átomos e o oxigênio é um elemento da família 6A. Então ele tem aqui 6 elétrons na camada de valência. São esses pontinhos laranjas que eu coloquei aqui, tá bom? Como eu falei, ele vai querer completar o octeto dele. Então, para isso, ele vai compartilhar os elétrons. Então, ó, esse elétron aqui pode ser compartilhado com esse oxigênio e esse aqui vice-versa. Então, a gente faz aqui uma voltinha para dizer que esses elétrons estão sendo compartilhados. Ou seja, quando a gente olha para esse oxigênio aqui, ele agora está com 7 elétrons na camada de valência. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque esse está compartilhado com esse. E vice-versa. Esse aqui vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque esse aqui está compartilhado com esse, tá bom? Mas lembra que eu falei que a regra é do octeto. Então ele quer 8 elétrons na camada de valência. Então nada impede da gente compartilhar mais um par de elétrons aqui. Tá bom? Quando a gente faz esse compartilhamento, nós temos aí 8 elétrons na camada de valência de cada oxigênio. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belezinha? Como isso aqui vai ser igual, os dois vão ter aí os 8 elétrons na camada de valência. Eu posso simplificar essa estrutura, eu não preciso colocar todos os elétrons em volta dela, então posso representá-la assim. Ok? Dizendo que isso aqui é um par de elétrons sendo compartilhado, outro par de elétrons compartilhado. Esse sinalzinho aqui. Ele que vai estar me dizendo a ligação que está tendo, tá bom? E já que a gente falou, ele que está me dizendo a ligação que está tendo, eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre os tipos de ligação. Porque a gente pode ter tanto uma ligação simples,
ok? Que é o caso aqui, o cloro, ele só está compartilhando um elétron com outro cloro e vice-versa, então isso é uma ligação simples. Uma ligação dupla, que é o caso do oxigênio, onde a gente tem dois compartilhamentos de elétron, então a gente tem uma ligação dupla. E também a possibilidade de uma ligação tripla, onde a gente tem 3 compartilhamentos de elétrons, tá bom? Essas ligações elas vão ter forças e tamanhos diferentes, mas isso é assunto para outro vídeo, que é força e comprimento de ligação, tá bom? Que é só você clicar aqui no cantinho que você vai direto para esse vídeo. Mas eu recomendo que você só veja o vídeo de força e comprimento de ligação depois desse, tá bom? Porque aí é toda uma construção do conhecimento. Mas o que eu queria focar nessa folhinha aqui são os tipos de ligações que a gente pode ver. Que é simples, quando a gente só tem um compartilhamento. Dupla, quando a gente tem 2 compartilhamentos. E tripla, quando a gente tem 3 compartilhamentos. E é assim que a gente representa, tá bom? E agora, aumentando um pouquinho também a dificuldade aí desse conhecimento, a gente tem visto, só até o momento, eu só usei exemplos onde a gente tem moléculas diatômicas, né, de um elemento só. Mas a gente, na verdade, a natureza, a gente vai ter muito mais moléculas onde a gente vai ter mais de um tipo de átomo, tá bom? E uma quantidade maior do que 2. Aí eu pergunto, como é a estrutura da molécula de CO2? Esse é o primeiro exemplozinho que a gente vai fazer, que é nada mais, nada menos agora que um passo a passo para a gente saber montar a estrutura de Lewis, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo, galera, é sempre identificar o átomo central. A gente tinha lá o CO2. Então, a gente tem que saber qual átomo a gente vai colocar no meio, que vai estar sendo ligado a outros átomos. Então, de regra geral, a gente usa isso aqui. Vai ser sempre o átomo em menor quantidade. Se empatar, vai ser o menos eletronegativo. Se tiver hidrogênio, temos que lembrar que o hidrogênio sempre fica na ponta. Então, no caso do CO2, o átomo central vai ser o quê? O carbono, porque ele está em menor quantidade. Então, a gente pode dispor os átomos dessa forma, tá bom? Esse é o nosso primeiro passo. Num segundo passo, a gente vai fazer o quê? Ligar todos os átomos ao átomo central. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei o meu carbono, liguei a um oxigênio e liguei a outro oxigênio, tá bom? Aqui eu tenho uma observaçãozinha para fazer. Se a valência do átomo central esgotar, a gente vai ligar os átomos aos átomos restantes, mas aos periféricos, belezinha? Então, por exemplo, se eu tivesse um hidrogênio aqui e a valência do oxigênio já tivesse esgotado, do carbono, desculpa, eu ligaria ele no oxigênio, tá bom? Isso eu quis dizer que se a valência do átomo central esgotar, ou seja, eu não posso ligar mais no carbono, eu vou ligar ao átomo periférico, ao que está em volta do carbono, tá bom? Mas o segundo passo seria, então, ligar aí todos os átomos. No terceiro passo, nós vamos, então, completar o octeto. Vamos lá. A gente tem aqui um carbono, um oxigênio, né? E nós ligamos ele, tá bom? Cada ligação aqui são 2 elétrons. Então, vamos completar o octeto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belezinha? O carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belezinha? O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, completei o octeto de todos os átomos. Aí você pode pensar, ah, então já acabei minha estrutura? Não. A gente tem que fazer agora uma coisa muito importante, que é ajustar os elétrons formando outras ligações, tá bom? Por que que a gente tem que fazer isso? Né? Porque antes, voltando aqui ao nosso passo 4, a gente vai ter um passo 5, que é contar os elétrons. E como vai funcionar esse passo? Vou botar aqui, contar os elétrons. Quando eu conto os elétrons dessa molécula, a gente está com quantos elétrons? Vou botar aqui azulzinho para a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok? Então a gente está com 20 elétrons. Mas vamos lá. O carbono,
Vou botar agora verdinho aqui. Ele é da família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na valência dele, ok? O oxigênio, ele é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na valência dele. Então, quando a gente faz o balanço dos átomos que estão nele, que é 2 oxigênios e 1 carbono, isso está 16 elétrons, ok? Opa, mas a nossa molécula está com 20 elétrons, então tem um desbalanço aí. Por isso que o nosso sexto passo vai ser o que, galerinha? Ajustar os elétrons formando ligações. Então, vamos redesenhar aqui. Nós fizemos o carbono, o oxigênio, né? Identificamos que ele é o átomo central. Unimos ele por uma ligação. Completamos o octeto. Vimos que o balanço de elétrons estava o quê? Com uma diferença de 4 elétrons, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? Cada par de elétron vai ser considerado um elétronzinho para a gente formar mais uma ligação, ok? Então, a gente vai fazer isso uma vez e 2 vezes para a gente conseguir aí ter o nosso balanço de carga. Então, como é que vai ficar agora? Vai ficar um C dupla O, dupla O. Aqui sobrou 2 pares de elétrons, 2 pares de elétrons, 2 pares de elétrons, 2 pares de elétrons. Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 elétrons, fechou. Montamos aí a nossa molécula do CO2. Belezinha? E se a gente tivesse agora um íon, como que a gente faz? Então, galerinha, no íon, o raciocínio vai ser o mesmo. A diferença é que a gente tem que ficar ligado que se ele está negativo, a nossa contagem de elétrons vai ficar negativa. A gente vai ter aí uma sobrinha de elétrons, tá bom? Eu vou fazer agora com vocês aqui bem resumidinho, mas eu queria dizer que até o momento a gente já viu aí quase tudo do nosso conteúdo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, tá gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal e dar seu like. Ah, e outra dica também que eu queria dar é que aqui nos links da descrição a gente vai ter aí um link com os resuminhos que a gente preparou para vocês. Então vale a pena também vocês darem uma olhada. Depois do vídeo, vai lá procurar o resuminho e dar uma revisada aí para ver se você entendeu tudo e fixar melhor, tá bom? Mas, voltando aqui, vamos fazer aí a molécula do NO3, tá bom? Do nitrato, isso aqui é o nitrato. Vamos lá. Primeiro a gente identifica que é um átomo central. O átomo central é aquele em menor quantidade, que é o nitrogênio. Então, vamos botar aqui o nitrogênio. Em volta dele, já estou botando aqui os oxigênios. Belezinha? Próximo passo, completar o octeto. Então, vamos lá. O nitrogênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente bota mais 2 elétrons aqui para ser 7, 8. O oxigênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belezinha? Próximo passo, contar os elétrons. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 3, 18, ok? 19, 20, 21, 22, 26, 24, 25, 26. Então, aqui, galerinha, a gente está com 26 elétrons. Ok? Agora, vamos contar aqui na molécula. O nitrogênio, ele é da família 5A. Então, ele tem 5 elétrons. O oxigênio, ele é da família 6A. Então, tem 6 elétrons. E a gente tem aqui mais 3 oxigênios, né? 6 elétrons. Isso aqui totaliza 23 elétrons. Então, nós temos que fazer aí as ligações. Lembra aqui que eu posso pegar um par para fazer uma ligação? Então, eu peguei esse par aqui e fiz uma ligação.
mas repara que esgotou a quantidade de par de elétrons do nitrogênio. Não tem problema, a gente vai parar aí mesmo com ele, belezinha? Então, vai ficar com um N, dupla O, oxigênio, oxigênio. A carga não está negativa, eu vou botar a carga negativa num desses oxigênios aqui. Ok? E tá aí certinho. Acabamos montamos a nossa molécula. Aí você deve estar pensando, tá, tem diferença eu botar aqui ou aqui? Então, não tem diferença. Porque, na verdade, essa carga de elétron tá tanto aqui como aqui. Ela tá no efeito que a gente chama de ressonância. Ok? Então, a gente pode representar essa carga negativa em qualquer um dos átomos de oxigênio. Belezinha? E essa é a estrutura do nosso nitrato. Para fechar o nosso vídeo com chave de ouro, vamos falar um pouco da carga formal, que nada mais é do que o somatório das cargas formais da molécula, que ela vai ter que ser igual à carga dela. Como assim? Por exemplo, eu trouxe aqui o CO2 de novo, né? E a gente tem que pensar na carga formal dela. Por quê? O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então ele vai estar mais negativo, ele vai estar com uma carga formal negativa, ele vai estar parcialmente negativo. Se ele está puxando elétron, o carbono vai estar aqui mais ou menos o quê? Parcialmente positivo. Tranquilo? Ele está puxando para cá, como para cá. Então aqui ele também vai ficar parcialmente positivo, para esse aqui parcialmente negativo. Quando a gente faz o somatório das cargas formais, ó, a gente tem 2 negativos, 2 positivos. Isso aqui vai ser igual a 0, tá bom? Porque nós temos aí uma molécula neutra, mas o oxigênio ele vai estar mais negativo e o carbono mais positivo. Isso que é a nossa carga formal, tá bom? Então, com isso, galera, a gente encerra o vídeo de hoje. Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí, se inscreve no canal, dá um like se gostou e ativa o sininho para ficar sabendo aí sempre das novidades. Um abraço!